Bom, estamos de volta ao World Football Summit Live, powered by Ronaldo e Octagon Brasil, e vamos agora para o nosso segundo painel do dia. O tema é a evolução da gestão do futebol brasileiro, que modelos internacionais podemos nos inspirar, sejam eles de receita, marketing, direito de transmissão, patrocínio, vamos falar de tudo um pouco aqui. Eu queria agradecer de novo a Brahma, patrocinadora de todos os painéis em português aqui no Brasil. Então, Marta, por favor, roda o vídeo da Brahma. A leveza do malte Pilsner, o sabor do malte Munique. Uma combinação surpreendente. Chegou Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. Bom, e para falar sobre o tema, assim, com convidados que, além de dominarem por completo o assunto, pode dizer que a gente está aqui entre amigos, quase que numa roda de conversa. Bom, como moderadora, a gente tem aqui, muito feliz de ter a talentosíssima jornalista Nathalie Gedra, que depois de 10 anos como repórter no Brasil, se tornou correspondente da ESPN Brasil na Inglaterra, já faz 4 anos, cobrindo principalmente a Premier League, mestre também em gestão esportiva em Londres, e vai comandar esse painel com muito conhecimento futebolístico, tanto nacional quanto internacional, para poder conduzir essa conversa. Então, obrigado, Nathalie. Como convidados temos o Albert Casteló, ele é delegado da La Liga no Brasil, ele é responsável pelo plano de expansão da Liga Espanhola aqui no país, e nem preciso mencionar que La Liga é uma referência para qualquer profissional do esporte, mas eu vou deixar para o Albert contar mais um pouquinho dos planos, dos aprendizados que a gente pode ter aqui para inspirar o futebol brasileiro. Então, obrigado, Albert. Temos também o Diogo Couto, já foi o nosso líder de comunicação aqui na Octagon, hoje ele é Senior VP de comunicação do Orlando City, também é uma referência em gestão, marketing e PR dentro da MLS. Já são mais aí de 22 anos de experiência em comunicação com grandes empresas do ramo e vai contar um pouquinho mais sobre os aprendizados que a gente pode extrair desse modelo norte-americano. Diogão, muito obrigado. Tem também com a gente o Gabriel Lima, ele é Head de Desenvolvimento de Negócios no Real Valladolid, lá na Espanha, e até um ano atrás ele era o CEO da Octagon Brasil, então é meu mentor, e depois de 7 anos de Octagon e mais alguns no universo das consultorias, levou toda a sua experiência para evoluir com a gestão e os negócios do Valladolid, numa liga tão disputada como é a La Liga e com tanta visibilidade, sem dúvida tem muita história para contar para a gente, então muito obrigado, Gabriel. Por último, temos o Arnaldo Garcia, ele é diretor de projetos Latam na Octagon, faz parte do time aqui já há 8 anos, liderou inúmeros projetos bastante relevantes, dentre eles a plataforma de futebol de Brahma no Brasil e a plataforma de futebol de Corona no México. Então, sem dúvida, vai trazer uma série de insights sobre inovação e gestão para as marcas e entidades brasileiras no esporte e no futebol nacional. Então, queria passar aí a bola para a Nathalie, por favor, é com você. Obrigada, Eduardo. Bom, primeiro é um prazer, uma satisfação estar aqui batendo papo com pessoas tão qualificadas. A gente tem pessoas em várias partes do mundo, então eu acho que isso vai enriquecer bastante o debate, né? Nos últimos anos, a gente viu uma preocupação cada vez maior de clubes, ligas, federações em rever seus modelos de gestão no futebol brasileiro. E aí a gente pode citar vários aspectos, né? Marketing, patrocínio, envolvimento com torcedores, direito de transmissão, geração de receita. E assim, por mais que a gestão do futebol brasileiro seja cada vez mais profissional, o país ainda tem muito que olhar para modelos internacionais e vamos olhar para vários modelos internacionais nessa discussão. Então eu queria começar pedindo para cada um de vocês, começando com o Arnaldo, para falar um pouquinho sobre quais são os principais desafios, na sua opinião, Arnaldo, que a gestão esportiva brasileira enfrenta nos clubes. Obrigado, Nathalie. Primeiro, um prazer conhecê-la. Que bom que esse painel está sendo moderado por uma jornalista tão conhecida quanto você. Eu acompanho bastante seu trabalho, sou fã da Premier League. E cumprimentar aqui os amigos que trabalharam comigo aqui na Octagon, o Gabriel, o Diogo, prazer em revê-los aí. O Alberto também, que é um amigo, a gente tem se falado bastante aí na pandemia por conta de alguns projetos futuros, então estamos entre amigos aqui, uma alegria fazer parte desse painel aqui. Então, assim, Nathalie, poderia ficar falando esse encontro todo aqui sobre quais são os desafios da gestão do futebol brasileiro, né? Mas eu elenquei alguns que eu entendo que são os mais urgentes, assim, e vou dividir com vocês. O primeiro, que eu entendo muito necessário, é haver uma maior união entre os clubes e os jogadores, né, principalmente por conta de que as reivindicações sejam feitas de modo coletivo, para que ganhe muito mais força. A gente vê aí essa história da SMP recente agora, da discussão dos direitos de transmissão,
ontem mesmo uma briga judicial aí até últimos minutos antes da final da Taça Rio, entre dois times que compõem a mesma federação. Então, uma união é necessário, e já foi falado isso aqui, inclusive, em outros painéis, então os clubes precisam se unir. Jogadores também, precisa ser criado um sindicato forte dos jogadores, com voz mais ativa. Até a gente pode ver agora com a volta das ligas americanas, a MLS voltando ontem, parabéns ao Diogo pela vitória de 2-1 aí no derby da Flórida. Então, assim, com as voltas, elas só voltaram por conta da aprovação do sindicato dos jogadores, né? Senão elas não estariam até agora discutindo e não teriam voltado, né? E aí, seguindo, eu entendo que o Brasil precisa se adequar ao calendário europeu, não dá para se falar em planejamento de futebol brasileiro, com até as datas FIFA prejudicando o próprio produto, né? Então, assim, os clubes que têm um bom desempenho em alguns campeonatos acabam perdendo jogadores muito relevantes por conta da necessidade de se fazer essas transferências. Então, assim, adequar o calendário é necessário para que o produto ganhe força cada vez mais. Uma outra coisa que eu também entendo muito importante é o processo que eu chamo de nacionalização do futebol brasileiro, né? E por que nacionalização? Os clubes falam muito hoje em internacionalização, né? Mas os clubes precisam primeiramente aqui no Brasil defender o seu território, né? A gente vê aí que hoje crianças não querem mais torcer para o Santos do Diogo ou para o Vasco do Gabriel, e sim querem acabar se torcendo para o Barcelona do Castelão. Então, os times brasileiros, eles precisam demarcar seu território, eles precisam de alguma maneira se proteger, porque esse território, eles estão perdendo o território, inclusive, para esses grandes times e grandes clubes que investem muito em termos de ativação aqui no Brasil, né? A própria La Liga é um grande sucesso aqui. E aí, para acabar aqui a minha fala, uma outra coisa que eu entendo é assim, precisa ter uma discussão mais ampla com relação à necessidade ou não de se ter clube-empresa no Brasil, né? Então, isso é uma discussão que precisa ser ampla, não pode ser mais uma maneira de uma lei a ajudar os clubes a se recuperarem financeiramente, ser um novo refis aos clubes. Precisa ser algo muito amplamente debatido para poder desenvolver modelos de gestão, modelo de governança mais responsáveis para que os clubes brasileiros tenham aí um futuro promissor. Mas, no meu entender, são esses, poderia falar alguns outros, mas para mim esses são os mais relevantes. Nathalie? Legal, Arnaldo, você já levantou vários pontos bacanas que a gente vai explorar melhor ao longo desse painel. Eu queria repassar para o Gabriel, agora a palavra, vamos viajar até Madrid, porque eu também queria que você, Gabriel, levantasse alguns pontos que precisam ser reforçados na gestão do futebol brasileiro, por favor. Sem dúvida. Bem, um prazer enorme estar aqui. Primeiro, realmente estamos entre amigos, né? Então acompanho o seu trabalho, como a gente gerenciava quando eu estava na Octagon, a carreira do Gabriel Jesus, fui muito a Manchester, acompanhei de perto o seu trabalho, Diogão, que esteve com a gente na Octagon durante muitos anos, Arnaldinho, Albert também, então realmente isso é mais um bate-papo entre amigos do que um painel de discussões. Estou muito feliz e muito orgulhoso da Octagon também levar esse evento dessa magnitude, com esse alcance para o Brasil. Dá muito orgulho de ver o trabalho de todos aí. Acho que o Arnaldo tocou em pontos super relevantes, super importantes dentro da fala dele. Eu acho que realmente o que falta, eu também tenho alguns pontos que eu coincido com o Arnaldo, mas eu acho que falta e dentre alguns aspectos, né, no aspecto governamental, eu acho que a Câmara Regulatória do futebol brasileiro é muito frágil, então isso para mim é um dos pontos fundamentais, e aí eu coincido com o Arnaldo no ponto de que criar o clube empresa por si só, ele ajuda, mas ele não resolve. Então, o próprio exemplo, a Espanha é um exemplo disso. Nos anos 90, quando foi criada a lei do esporte, isso ajudou os clubes, mas não impediu que eles se endividassem depois por uma falta de controle.
por uma ausência de regulação e que todos estivessem à beira da falência na época nos anos 2000. Então, eu acho que a Câmara Regulatória ela tem que ser trabalhada, mas ela tem que ser trabalhada sob vários aspectos. Então, esse aspecto governamental, para mim, ele é super, super importante. Outros aspectos são aspectos do clube. O Arnaldo falou um pouco da união. Então, isso é fundamental e super importante. Então, os clubes têm que coincidir e têm que deixar um pouco o ego de lado em alguns momentos para você poder crescer o futebol, para você poder andar adiante. Enfim, e no caminho da profissionalização também. Eu acho que isso já está caminhando de maneira, eu diria, mais relevante no Brasil. Eu vejo profissionais muito mais qualificados nos clubes de futebol brasileiros hoje, mas ainda falta. Eu acho que a gente ainda pode caminhar um pouquinho mais nessa cama da regulação enfim, de ter profissionais mais qualificados dentro do futebol. E uma coisa puxa a outra, né, na verdade. Então, como você não tem regulação, como você não tem estrutura, você acaba afugentando os profissionais mais qualificados desse meio. E aí eu acho que a figura, seja a figura de uma liga forte, como a gente tem aqui na Espanha, ou a figura da CBF gerenciando as competições, também é super, e os clubes também é super importante. Então a gente tem, hoje eu acho que, por exemplo, aqui na Espanha, o papel da liga é fundamental, porque ela fiscaliza, de certa forma, os clubes e impede que os clubes tomem decisões unilaterais e decisões que vão prejudicar os próprios clubes daqui 2, 3 anos. Então, muitas vezes os dirigentes se veem tentados a gastar mais do que podem para conseguir um desempenho esportivo no curto prazo, e isso com a regulação que a gente tem através da liga, que é impossível. Então, por exemplo, aqui a gente tem o controle financeiro, o fair play financeiro, que para mim é o melhor controle financeiro que se tem na Europa, que é um controle orçamentário. Então, diferente de um controle que você faz um controle de prestação de contas, aqui a gente aprova nosso orçamento. E se a gente não conseguir comprovar que a gente tem um orçamento determinado através de contratos, através de coisas reais, de entradas reais financeiras no clube, a gente não consegue inscrever os jogadores na competição. Então, assim, eu acho que isso também é um fator super importante que a gente precisa evoluir nisso no Brasil também. Então, para mim, esses 3 fatores, falando de maneira mais ampla, são super importantes, né? Então, o fator governamental e a Câmara Regulatória que tem que ser feito, a parte dos clubes que tem que profissionalizar as suas gestões e que tem que se unir mais, e a parte das competições, e que seja uma liga ou que seja a própria CBF fazendo esse papel de controle e de gestão dos clubes. Então, para mim, esses três aspectos são super importantes. É legal isso que você citou, Gabriel, sobre as competições exercerem esse papel de controle, e até vou chamar o Albert daqui a pouco, porque ele tem, claro, um conhecimento muito profundo sobre La Liga. Aqui na Inglaterra, por exemplo, a Premier League foi criada em 92 e mudou muito a forma de gestão de clubes, né? Hoje, para você ter uma pessoa comprando um clube aqui na Inglaterra, ele tem que passar por uma série de testes e tem que comprovar uma sustentabilidade econômica para a Premier League, e depois desse teste é que esse clube pode ser comprado por um grupo de investidores ou por uma pessoa só, enfim. Mas existe essa regulamentação e mesmo assim ela apresenta muitas falhas e ela é muito criticada às vezes aqui na Inglaterra, né? Mas antes disso, a gente via muitos clubes entrando em falência com muitos problemas financeiros, até a imagem do futebol inglês, ela mudou muito. A Premier League trouxe essa renovação de imagem também do futebol inglês. Nos anos 80 a gente viu, 70 e 80 a gente viu o auge do hooliganismo e culminando em tragédias nos estádios, principalmente a tragédia de Hillsborough. Então a Liga, ela passa por tudo isso, né? E é legal a gente passar isso para o Albert, porque, é claro, ele conhece muito bem, hoje ele vive no Brasil, então ele tem o comparativo mais profundo, né, dessas duas realidades, e trabalhando com La Liga, né, Albert? Então, o que você pode falar disso? E aproveitando também, já puxando para o modelo europeu, que é o que a gente já começou a falar, né? Se você puder contar para a gente um pouquinho que coisas do modelo europeu você acha que funcionariam no futebol brasileiro? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, enfim, Nathalie, Gabriel, Diogo, Arnaldo. Enfim,
enfim, é um enorme prazer estar hoje aqui com todos vocês. Obrigado, Octagon, o Football Summit, por toda a produção, por toda a organização e pelo convite. Nathalie, enfim, seguindo um pouco como que falava o Gabriel, e também um assunto que foi muito discutido faz 2 dias no encontro que teve o Marcos Mota, o Mauro Silva, né, que falaram sobre os desafios que tem a parte da transmissão aqui no Brasil, e voltando um pouco sobre o assunto dos direitos desculpa, da parte do controle financeiro, como bem ele falou, né? Não importa se é uma sociedade anônima ou se é uma associação de clubes, por isso até um pouco a atenção aquela para o clube-empresa aqui no Brasil, até que ponto é necessário que o formato jurídico seja um clube-empresa, não necessariamente tem por que ser um clube-empresa, pode ser uma associação, mas tem que ter todo um sistema de responsabilidades caso hajam perdas, algum tipo de fiança, algum tipo de garantia financeira própria, criada ou otorgada por parte da presidência, da diretoria, que vai se fazer responsável pela gestão daquele clube durante tantos anos, que isso acontece no Barcelona e no Real Madrid, e por isso, pelo qual o Real Madrid tem tanta dificuldade de encontrar outros candidatos que se prestem a ser presidente, porque tem que ter uma garantia pessoal muito, muito alta. Mas enfim, sei que é um assunto que ainda está na discussão no Congresso, também tem no Senado, tem 2 propostas, então, enfim, acho que já o fato de ter essa discussão é positivo no Brasil, de que haja essa evolução na parte da normativa e de ver também o grande interesse que está se suscitando por parte de investidores estrangeiros e também nacionais de poder adquirir clubes brasileiros. Acho que quando você coloca o seu investimento, você realmente cuida daquele seu produto como um produto seu, né? E não como uma coisa que você vai usar e vai deixar em 4 anos. Sem dizer, não estou dizendo em nenhum momento que as pessoas que estão como diretores tenham essa atitude, mas quando você realmente tem seu próprio investimento, você cuida dele porque você realmente não quer ter essas perdas. E conectando com o que eu falava, né, na terça-feira, sobre a parte dos direitos de transmissão, trazendo um pouco esse modelo europeu, né, a gente vê como na Europa praticamente todas as grandes ligas, Série Italiana, Bundesliga, a Liga Francesa, a Premier, a La Liga, todos nós temos esse modelo de venda centralizada dos direitos de transmissão, ou seja, primeiro você cria um produto, né, do que é o próprio campeonato, a união de todos os clubes, e com isso o que você consegue é maximizar o valor dos direitos de transmissão de todos os clubes. Se você tivesse que negociar clube por clube para poder ter os direitos e se arriscar a não ter algum direito de transmissão de alguns jogos, obviamente isso diminui o valor dos direitos de transmissão. Se você tem eles todos juntos num pacote, obviamente o investimento que faz aquela operadora de TV, ou aquela empresa de streaming, enfim, tem muito mais potencial de obter uns resultados financeiros sobre esse investimento. Então, também estabelecer fórmulas muito mais equitativas de distribuição da receita entre os clubes. O Gabriel conhece bem a estrutura de como a gente passou antes da lei em 2015 na Espanha, que fez com que a La Liga tivesse os direitos de transmissão, esse poder de venda. Anteriormente, cada clube negociava por separado e praticamente a receita estava na casa dos 900 milhões de euros. Atualmente estamos na casa de 2,1 bilhões de euros. E toda essa grande receita fez com que clubes como Barcelona e Real Madrid estivessem mais ou menos mantendo na casa de 140, 170 milhões de euros por temporada de receita de TV, e outros clubes que passaram de uns 10, 15 milhões para praticamente uns 40 milhões. E faz com que isso. Você investe num clube, numa segunda divisão B ou numa segunda divisão, você volta, coloca ele na primeira divisão, o investimento praticamente se paga em 2 anos, porque por toda a receita que você obtém de televisão. Mas isso só seria possível se você junta todos os clubes, porque, como falei, o importante é entender que estão todos juntos na mesma competição. Não dá para entender uma competição sendo que os clubes possam ir por livre. E o Diogo, ele tem toda a experiência também com o modelo americano, que é algo que para muita gente parece algo muito distante, né? Porque são especificidades que visam realmente uma sustentabilidade financeira muito grande, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Diogo, unindo essas 2 pontas, o que você acha que é executável para um modelo brasileiro, por exemplo? O que poderia ser importado do modelo americano para o Brasil? Porque existem uma série de especificidades que separam muito, né, o futebol como ele é tratado na Europa e no Brasil, do futebol e de outros esportes tratados também nos Estados Unidos, né? Bom, Nathalie, primeiro um prazer estar participando com todo mundo, com meus amigos da Octagon. É muito bacana ver toda essa expansão que a Octagon está tendo e com toda a exposição com esse evento. O Albert, que a gente sempre é convidado para falar nos mesmos painéis, até por essa nossa experiência nos Estados Unidos e na Espanha, então é muito legal estar falando com vocês.
Eu não gosto muito de falar em modelo, porque é muito difícil você implementar um modelo em outro lugar. Você pegar o modelo brasileiro e implementar nos Estados Unidos, ou o contrário, é sempre complicado. Eu gosto muito de falar em exemplo, e eu acho que tem vários exemplos aqui nos Estados Unidos que a gente pode sim levar para o mercado brasileiro. Concordo com o Albert quando ele diz que não existe essa necessidade de tornar os clubes empresa, podem ser associações de clube, e que, obviamente, com todas as regras de governança e com todo o profissionalismo dentro desses clubes, e com ferramentas que garantam que, mesmo havendo sucessão na liderança, aquele projeto, aquela estratégia que foi feito, ela pode ser de médio e longo prazo, independe se isso vai ser uma empresa ou uma associação de clube. Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que mudar. O Brasil precisa encontrar o seu próprio modelo, baseado em exemplos, seja nos Estados Unidos ou na própria Europa. A gente tem benchmarks no mundo inteiro que eles podem seguir. O Brasil tem que achar o seu próprio modelo, e eu acho que a base de tudo isso é sair desse ciclo onde a presidência do clube fica 3 anos. O primeiro ano ela entende o que o outra gestão fez, o segundo ano ela faz o que ela entende que seja necessário fazer, e no terceiro ano ela começa a pensar na reeleição. Quer dizer, de 3 anos que você tem para levar um clube para frente, você efetivamente trabalha suas ideias uma vez só. A grande diferença que eu encontrei quando eu cheguei nos Estados Unidos é essa possibilidade da gente fazer um planejamento de médio e longo prazo. E isso é fundamental em qualquer empresa. Você não tem nada que tenha sucesso no mundo com só estratégia de curto prazo. E é o que acaba acontecendo com o Brasil. Acho que várias outras ideias da Liga Americana é muito importante para o Brasil, e principalmente um outro assunto que eu acho que foi o Gabriel que tocou, que é a união dos clubes. A coisa que é mais legal aqui na MLS é a nossa troca de experiência entre todos os clubes. A gente é de fato concorrente dentro do campo e sócio fora do campo. Quer dizer, os donos de cada clube da MLS, ele é dono de um pedaço da MLS. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho 2 reuniões por ano com todos os vice-presidentes de comunicação de todos os clubes da MLS. E a gente discute melhores práticas, a gente discute o que está dando certo, o que está dando errado, a gente se ajuda em momentos de crise. Se existe alguma crise em algum clube, eles precisam da experiência de algum executivo de outro clube, a gente é praticamente emprestado para esse clube para salvar aquela crise que está acontecendo. Então, assim, com isso você garante que o negócio como um todo cresça de uma forma muito mais saudável. E trocando experiência, quer dizer, vendo os clubes brasileiros se degladiando para direitos de TV, se degladiando para qualquer outro aspecto do jogo fora do gramado, é uma coisa muito triste, é uma coisa que você vê todos os clubes perdendo força. Qualquer negociação que a gente faça aqui nos Estados Unidos, de qualquer sistema que seja, para usar em comunicação, por exemplo, a gente negocia como liga. A gente faz um contrato para 30 clubes, não para um. Então a gente tem acesso a coisas que um clube sozinho não teria como ter. Então isso é a beleza de você ter toda essa agilidade, toda essa parceria fora do campo, e obviamente a competição dentro do gramado ela é super forte como em qualquer outra liga do mundo. Mas, novamente, eu acho que o Brasil precisa encontrar o seu próprio caminho. Todo mundo que vem nos visitar aqui, a gente recebe muito clube para ver, porque a MLS está virando um Eldorado do futebol, existe uma curiosidade muito grande com o que acontece aqui nos Estados Unidos no momento, tentando copiar o modelo americano para outros lugares. Como foi até o começo da sua pergunta, isso é muito difícil de fazer. Tem muitas especificidades no conceito americano que seria impossível no Brasil. A gente não tem acesso e descenso nos Estados Unidos, quer dizer, acabar com isso no Brasil seria impossível. A gente não tem várias outras coisas, quer dizer, a gente negocia direitos de TV como um todo, a gente divide isso irmanamente entre todos os clubes. Eu costumo brincar aqui que não tem nada mais socialista do que uma liga americana em qualquer esporte. Quer dizer, vários contratos de patrocínio a gente negocia em pool e a gente divide irmanamente. Parte do merchandising é dividido irmanamente entre todos os clubes. Quer dizer, tem várias coisas que funcionam muito bem aqui nos Estados Unidos e talvez seja a razão do sucesso de várias ligas profissionais que não são adaptáveis em outros modelos. Mas tem vários exemplos do que a gente faz aqui, e acho que o mais relevante é essa união de todos os clubes, que acho que daria muito certo no Brasil se a gente conseguisse chegar nesse estágio no curto prazo. Legal. E sobre geração de receitas, né? Porque a gente viu o marketing esportivo avançando de forma significativa nos últimos anos, né? Os clubes procurando novas alternativas também, buscando muito mais o marketing. Queria até perguntar para o Arnaldo, você acha
que é o setor que, de repente, caminhou mais rápido? Você acha que essa evolução também pode refletir ainda mais dentro do futebol brasileiro? Nathalie, só queria, antes de responder essa questão, voltar um comentário só no tema anterior. Uma coisa que o Marcos Mota colocou muito bem aqui, no painel citado aí pelo Albert, foi que é necessária a presença da CBF nessa discussão eventual de liga, né? O sucesso das ligas, seja aí na Premier League, seja na MLS, ou seja na La Liga, todas elas tiveram a presença e a anuência da confederação, da federação local. Não existe liga independente, a liga ela precisa ser debatida com a CBF. Acho que isso é um ponto muito, muito importante de ser colocado, porque as pessoas têm a impressão de que liga vai ser uma entidade totalmente diferente, que vai se criar por si só e vai dar certo, né? Não é bem assim. Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa também, que eu acho que a gente tem muito que refletir, é que aqui não é só porque dá certo fora que tem que ser trazido para aqui um copy and paste do que é feito, né? Eu vejo o futebol brasileiro ainda faz muito disso, né? Vou citar aqui um exemplo do futebol, os jogos nas segundas-feiras, né? Eu acho muito legal, mas assim, porque o Monday Night Football funciona, é um super produto, então no Brasil tem que começar a ter jogo na segunda-feira. Em âmbito mais de América do Sul, a questão da final única da Libertadores. Então, por que a Champions League ela é final única, aqui também vamos fazer? Então, assim, acho que é necessário se fazer um entendimento maior do perfil do fã, né, daquilo do fã de futebol aqui no Brasil. Então, era só para fazer esse comentário. E aí, entrando, né, na pergunta de agora, assim como o Gabriel falou, eu vejo profissionais muito gabaritados trabalhando no Brasil, né? O exemplo disso é o próprio Gabriel e o Diogo, que hoje estão em grandes organizações internacionais, né? E começaram aqui. Eu acho que a gente teve a década dourada no esporte aqui no Brasil, com a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa América, fez com que os profissionais tivessem acesso a um conhecimento muito profundo, né? Então, assim, os profissionais têm se capacitado cada vez mais, e eu acho que, assim, e ainda tem muito espaço, obviamente, para se fazer muitas outras coisas, mas eu já vejo uma sinalização bem relevante das ações que são feitas, de tudo mais. Uma coisa que é muito importante é que, assim, cada vez mais o marketing dos clubes, eles precisam passar a impressão para as marcas que o clube não é só uma plataforma de exposição de mídia, né? Ele pode ser, sim, uma plataforma para geração de comunicação, né? E ele tem que trabalhar, co-criar com a marca no sentido de mostrar o valor do seu produto. Porque a gente brinca, né? A gente fala muito que a camisa dos times de futebol brasileiro fica parecendo um macacão de Fórmula 1, né? Então, patrocínio aqui, em tudo quanto é lugar. Então, assim, as marcas precisam enxergar que a relação com os clubes tem que serem duradouras. Isso não é só uma responsabilidade da marca, isso tem que ser uma responsabilidade em conjunto, isso é uma responsabilidade do clube também, porque o clube precisa aprender a desenvolver relações duradouras. São poucos os exemplos que tem aqui no Brasil com relação a isso, né? Eu estava fazendo uma análise no relatório da UI, feito pelos nossos amigos Pedro Daniel e Gustavo Razan, que até participaram aqui do evento. No ano passado, o Palmeiras ele faturou 100 milhões de reais a mais que o São Paulo em patrocínio, né? Então, é quase 100 milhões. Então, assim, a diferença é muito grande. Você está falando de clubes de dois patamares muito equivalentes. E o São Paulo até tem mais torcida que o Palmeiras. Então, alguma coisa, né, precisa ser encontrado um melhor balanço. Então, mas eu entendo que o Brasil os profissionais do Brasil estão tentando fazer um trabalho muito efetivo. Ainda existe muita dificuldade interna nos clubes, mas que o caminho tem sido muito interessante. Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo aqui no Brasil.
E é engraçado porque às vezes a gente olha para os modelos internacionais e fala, nossa, mas é muito fácil você ser o Barcelona, ser o Real Madrid, ser o Manchester United, o Liverpool, e atrair patrocinadores e fortalecer a sua marca mundialmente. Isso não vale para o Brasil, isso não vale para clubes menores ou para um país que vive uma realidade econômica diferente. E até queria perguntar para o Gabriel, como que é esse processo de engajamento com os fãs, porque daí isso, claro, gera uma outra forma de receita num clube como o Real Valladolid, que não é o Barcelona, que não é o Real Madrid, mas que tem uma base de fãs muito fiel e que gosta de interagir, de estar junto com o clube, e existe uma discussão aqui na Inglaterra se esse fã raiz, né, que a gente brinca, se esse fã raiz ele é rentável, se na verdade eles não têm que investir em outras formas, olhar para um outro público, né? E daí existe toda uma crítica de gentrificação, porque está sendo elitizado, o torcedor de verdade é excluído, quando na verdade o torcedor de verdade, será que ele pode gerar receita para o clube? Quanto ele é parte ativa também financeira desse clube, Gabriel? Eu acho que existe uma parte muito importante também, que o torcedor ele também está se educando nesse futebol um pouco mais moderno. Para um clube tradicional, realmente é desafiador. A gente tem uma base de torcedores, por exemplo, a gente tem uma base de torcida, que é o nosso season ticket holder, né, que seria o equivalente nos Estados Unidos a um season ticket holder, que aqui chamamos de abonado. A gente tem quase 12% da nossa base, mais ou menos, tem mais de 66 anos. Então, são pessoas muito tradicionais que estão com o time. A gente tem, por exemplo, também uma parcela muito grande que tem mais de 20 anos que são abonados do clube. Então, sempre existe um pouco esse preciosismo de não, mas isso estão mudando as coisas e não é assim, e o futebol tradicional. Eu acho que a base, a chave também é rejuvenescer um pouco a base, então assim, você apresentar produtos e criar iniciativas que rejuvenesçam um pouco a sua base, mas sem perder a essência do clube. A gente tem uma penetração aqui na cidade, por exemplo, que é uma penetração super alta. A gente tem uma cidade de 300 mil habitantes e a gente tem 22 mil pessoas que são abonadas do clube. Então, esse também, para a gente, é super desafiador do ponto de vista de o quanto que você consegue gerar de receita dentro da cidade. Então, assim, o ir para fora da cidade, você expandir, é fundamental para a gente. Então, assim, a gente caminhar para uma internacionalização, caminhar para ser um clube com mais exposição a nível nacional, para a gente é super importante, porque a gente também vê que a gente está chegando num limite de fanbase dentro da cidade. Quando a gente compara, inclusive, com outros times da primeira divisão da Espanha, a nossa penetração ela está muito alta. Então, a gente tem entre os 5 clubes que tem maior penetração dentro da sua cidade, né? Então, realmente é um desafio, não é simples, mas eu acho que o processo de evolução do futebol ele também acaba educando o torcedor. Então, o torcedor ele vai vendo que as suas iniciativas e o que você está fazendo, que a curto prazo ele pode se incomodar porque ele paga um pouco mais caro, porque você está fazendo um produto no que antes era dado para ele, ele vê esse resultado também em campo, enquanto que você consegue investir, e eu pelo menos aqui nesse 1 ano de Espanha, eu vejo eu noto sensivelmente essa melhora de os próprios torcedores falando, não, mas calma aí, eles estão fazendo isso, mas olha quanto que eles estão melhorando a receita, olha como está melhorando o ponto de vista de gestão, olha como que o clube está melhorando. Então, assim, esse entendimento do torcedor de uma forma geral, eu vejo que ele está acompanhando esse desenvolvimento do futebol, pelo menos aqui na Europa, eu acho que no Brasil também. Eu acho que o Arnaldo tocou num ponto super importante, né, quando a gente fala de futebol brasileiro e da capacidade de geração de receita de marketing e comercial no futebol brasileiro. Eu acho que está 100% relacionado ao que o Arnaldo chamou da década de ouro no futebol. Você tem profissionais mais capacitados, você tem empresas que passaram pela Copa das Confederações, passaram pela Copa do Mundo, passaram pelos Jogos Olímpicos e entenderam muito mais como é que é essa ativação do patrocínio, como é que funciona um evento dessa magnitude, o que você pode fazer dentro de um evento dessa magnitude e transpor isso para o futebol brasileiro. Então, eu acho que isso está totalmente relacionado.
A MLS, Diogo, ela vive uma situação diferente até que ponto? Como que é a interação com a comunidade de Orlando, no caso do Orlando City, claro, e qual é o tamanho da preocupação em crescer, né, a base de fãs, de torcedores, de pessoas engajadas e interessadas com a MLS e com os times da Liga? A gente é um clube muito novo, né? A gente é um clube que estamos na nossa 6ª temporada, então a nossa necessidade de crescer, seja localmente, nacionalmente, internacionalmente, ainda é grande. A gente tem uma participação na comunidade muito bacana. Essa sempre foi a nossa estratégia aqui em Orlando, e foi uma coisa que deu muito certo desde o começo, foi a gente focar na comunidade. Foi a gente ser o time que representa Orlando para fora de Orlando. Quer dizer, a gente tem outra franquia profissional aqui dentro de Orlando, que é muito mais voltada, porque Orlando é conhecida no mundo, até pelo próprio nome, que é o Orlando Magic, que é muito vinculado com a Disney. Não tem problema nenhum em ser vinculado com a Disney, ou representar o que Orlando é conhecido, só que para a gente conseguir mercado aqui dentro, a gente foi por um caminho completamente oposto. E fruto disso é que hoje é muito mais fácil você ver camisas do Orlando City, adesivos do Orlando City ou bandeiras do Orlando City na cidade do que do próprio Orlando Magic, que é uma marca que tem 30 anos aqui na nossa comunidade. A expansão dentro dos Estados Unidos é muito apoiada pela Liga e internacionalmente também. E a nossa estratégia desde o começo foi atacar nesses 3 conjuntos. Foi por isso que a gente trouxe lá em 2014, começando a jogar 2015, o Kaká para ser o nosso primeiro jogador de franquia. Quer dizer, a gente já começou muito relevante, a gente já teve a oportunidade de começar como uma marca global. E isso para a gente foi importante para engajar com a comunidade, para botar o nosso pé no mercado. E hoje, uma coisa que o Arnaldo tocou, que é super importante, sobre as entregas e sobre os patrocinadores, hoje o Orlando City tem quase 40 patrocinadores. Sendo que a regra da MLS é um único aparecer na camisa. Agora a gente tem a oportunidade de colocar um patch do lado, bem pequenininho, praticamente igual aquele que a NBA tem nas camisas, e só. Todas as outras entregas que a gente tem são entregas digitais, são entregas de parceria, são entregas da imagem do clube em produtos, são entregas com jogadores, são parcerias que a gente faz com todas essas outras empresas que são extremamente importantes para o faturamento do clube. Quer dizer, um clube que fica só focado em entregar imagem, em entregar exposição, ele tem um limite muito grande. Ou ele vai para o que acontece no Brasil, o que acontece no México, que o Arnaldo, nessa expansão da América Latina, da Octagon, consegue ver, que vira um macacão de Fórmula 1 as camisas, mas mesmo assim tem um limite naquilo. E cada marca que você coloca na camisa, cada poluição que você coloca na camisa, ele tira o valor daquela camisa e o valor dos outros patrocinadores que estão ali também. Então a gente acaba sendo refém disso, e no final dessa estratégia de 2, 3 anos, a gente acaba vendo que o faturamento daquela camisa é muito parecido com o faturamento que o clube tinha quando tinha um patrocinador só. Então os clubes eles precisam aprender a fazer entregas de patrocínio que não sejam necessariamente exposição. E a decisão que a gente tomou aqui no Orlando City desde o começo foi, primeiro, separar o que é venda de patrocínio do que é comunicação e marketing. Quer dizer, a gente tem uma equipe aqui que só cuida do branding do clube, que só cuida da comunicação do clube, e uma outra equipe que é quem lida com os patrocinadores. Obviamente, tudo que a gente faz em comunicação e marketing é para entregar para os nossos torcedores e para os nossos patrocinadores. Mas a gente acaba funcionando como uma agência, que foi outro ponto que o Gabriel tocou, da importância das agências, da importância desse crescimento que teve no Brasil nesses últimos 10 anos, e de fazer os patrocinadores entenderem a importância do esporte, do futebol. A gente consegue entregar isso dentro de casa. Quer dizer, um patrocinador, quando compra um patrocínio do Orlando City, ele compra não só a exposição, a entrega digital que a gente faz, como toda a consultoria que a gente pode entregar para ele na melhor forma dele ativar aquilo. Então, assim, a gente funciona como uma agência para ele, e tendo a decisão desde o começo do clube de jamais contratar agências. Quer dizer, qualquer coisa que vocês possam ver com a marca Orlando City no mundo todo, é feito dentro do Orlando City. A gente entende que não tem como terceirizar a paixão. Então, assim, todo mundo que trabalha para essa marca trabalha 24/7 por ela. Então, com isso, a gente consegue entregar para os nossos patrocinadores a melhor estratégia para eles lidarem com os nossos fãs e com as nossas marcas. Então, eu acho que isso é um diferencial da MLS, eu acho que é um exemplo bacana para a gente tentar implementar no Brasil.
Daqui a pouco eu vou chamar uma pergunta do público, mas eu só queria levantar um último ponto com o Albert, porque o Diogo falou do Kaká e a La Liga por muitos anos teve os 2 melhores jogadores do mundo, né? Teve Messi e Cristiano Ronaldo e todo mundo parava para ver isso. Então eu queria que você falasse, Albert, o quanto isso foi valioso para a Liga, para a expansão da marca, dos clubes, o quanto isso também acabou pegando para outros clubes que não eram o Barcelona e o Real Madrid, porque no Brasil a gente tem o grande problema das grandes estrelas não estarem atuando no futebol brasileiro. Então muita gente vê isso como um limitador quando a gente pensa em expansão do futebol brasileiro, em geração de receita. Sim, eu acho que é o exemplo do Messi e Cristiano Ronaldo, acredito, porque eles são jogadores que chegaram a números super expressivos em comparação com outros grandes craques que foram considerados os melhores do mundo, por exemplo, nos anos 90, no começo na década de 2000. A gente lembra grandes craques brasileiros que ganharam bola de ouro, enfim, como Rivaldo, Ronaldo no Barcelona, enfim, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, ou seja, grandes jogadores sempre passaram pela nossa liga e, enfim, sendo nomeados os melhores jogadores do mundo, deixaram o nosso campeonato e depois chegaram outros. A questão, eu acho que a grande mudança foi entender que não só a Premier League era capaz de poder ter uma grande expansão internacional independentemente de qual for o clube, ou seja, entender que a La Liga também tem poder além fora da Espanha, entendendo também como uma grande oportunidade de negócio, porque a gente sabe quais são as limitações que tem os clubes e a La Liga para a formação de receita. Você tem um mercado de TV paga muito limitada enquanto a crescimento dentro do país, seja pelo ticket que você consegue pagar, pela população, tudo. E aí você vê como tem outros países com maior ticket, ou maior população, como é a Alemanha, como é a Inglaterra. Então aí você tem o desafio de poder sair para o estrangeiro. E aí, claro, você pode aproveitar a grande marca que é o Barcelona e o Real Madrid, o clássico, justamente para poder expandir a marca da La Liga para o estrangeiro. E aí foi quando a gente começou a mudar completamente a questão, por exemplo, dos horários, né? O Gabriel estava mencionando a questão do público que vai para o estádio, aquelas pessoas que têm mais de 60 anos vão para o estádio. Antes, a tradição, como muito é ainda aqui no Brasil, era o jogo domingo à tarde. Você ouvia na rádio, tinha um canal de rádio chamado Carrossel Deportivo, você ouvia o tempo todo e estava passando, teve gol em tal estádio, 5 minutos depois, teve gol em outro lugar. Então, enfim, você tinha muitos jogos em paralelo, mas isso, no final das contas, quando você já consegue fazer a transmissão do jogo, você vê que isso canibaliza seu próprio produto. Então aí a gente o que faz é distribuir todos os horários de jogo de forma que não haja nenhum tipo de solapamento entre eles. E aí, claro, aí você tem aquelas discussões de aquele torcedor, nossa, colocaram um jogo no domingo de manhã, ou na sábado de manhã, ou no meio-dia, por exemplo, quando, nossa, meu horário normalmente no fim de semana é ver o futebol sábado à noite, por exemplo. Então, enfim, o fã também começa a entender que praticamente 45% da receita de TV que obtém a La Liga é de partners internacionais. E que em muitos casos a receita de TV que tem alguns clubes pode chegar inclusive até 90%, 95%. Ou seja, eu acho que também tem muito esse trabalho bem feito por parte do clube de comunicar para o próprio torcedor que é muito importante a presença de público nesse jogo, por exemplo, um sábado de manhã, que esteja lotado, porque, enfim, desse sucesso também depende a grande receita que vem de direitos de transmissão, né? Então, eu acho que, fechando um pouco a pergunta, né, de como poder manter os grandes craques, eu acho que poder, primeiro, já criar esse tipo de produto, né, essa é a união dos clubes, e uma vez você já tem um produto bem criado, bem definido, seja através de alguma marca mais forte que outra, sempre vai ter alguma marca que seja mais forte que a outra, né, mas como um produto da própria competição, nunca é tarde para sair para vender o campeonato internacionalmente, seja primeiro com direitos de transmissão, ou seja depois, como por exemplo, fez a La Liga através do departamento do qual eu formo parte, que é a Liga Global Network, da qual somos praticamente 47 profissionais espalhados em todo o mundo, inclusive agora tem alguns colegas aqui da América Latina que estão prestigiando a gente aqui, e então, enfim, mostrando os resultados, né, de como estar presente em todo o mundo faz com que a La Liga seja mais vista, tenha maiores oportunidades de negócio, já não só para a La Liga, como também para clubes. A gente apoia os clubes quando eles, por exemplo, querem abrir algum tipo de escolinha de futebol aqui no país, enfim, ou fazem algum tipo de ativação, alguma transmissão de jogos. Então, enfim, eu acho que essa presença internacional é super importante para a geração de receita dos clubes. Legal, vou passar rapidinho pela pergunta do Henrique Pelosi. Em praticamente todos os modelos de sucesso do exterior, vemos ligas fortes com divisão mais igualitária de receitas, fortalecendo todos ao mesmo tempo e aumentando a geração de receitas total. O que falta para os clubes brasileiros perceberem que sozinhos não são mais fracos? Sozinhos são mais fracos. O que falta para os clubes brasileiros perceberem que sozinhos eles são mais fracos? Eu queria repassar essa pergunta para o Arnaldo, porque a gente citou isso
isso algumas vezes aqui, e o Arnaldo foi o primeiro a levantar essa bola. Primeiro, um abraço para o Henrique Pelosi, trabalhou com a gente aqui na Octagon. Boa sorte para ele na Juventus. E assim, uma das coisas que eu acho que a gente já falou bastante disso, né? Eu entendo que assim os clubes devem se unir, né? Isso foi a primeira coisa que eu falei. Eu acho que é necessário ter um amplo debate, uma discussão aberta de união dos clubes, em conjunto com a CBF, para que então se possa entender, de alguma maneira, se encontrar um modelo de liga para o Brasil, que faça sentido para o Brasil. Obviamente que dentro das características, e o Diogo colocou isso muito bem, dentro dos bons exemplos que foram feitos, não é um copy and paste, é sim trazer os bons exemplos para que essa discussão seja colocada, para o futebol brasileiro poder chegar a um patamar mais evoluído daqui para frente. Muito bem, meninos, queria falar que eu aprendi muito com vocês, é muito legal compartilhar experiências que vêm de pontas tão diferentes, né? Aqui na Inglaterra, o Albert estava falando da questão do direito de transmissão, aqui na Inglaterra é o jogo das 3 horas da tarde de sábado, então o torcedor ele fica irritado com o jogo do 12h30, porque 12h30 atinge o público da Ásia, é um horário importante para eles também, é um horário importante para a Premier League, mas o torcedor acha que é muito cedo, jogar 12h30, e daí você, por esses pequenos detalhes, você acaba perdendo algum engajamento, só que já existe também uma parte, né, da torcida que já entende isso, já abraça esses novos modelos, essas mudanças, né, que essas grandes ligas enfrentam. Bom, queria agradecer muito vocês, foi muito legal aprender e ouvir todos vocês, e passar a bola para o Eduardo Baraldi. Obrigado, Nathalie. Aê! Excelente painel, que conversa gostosa de ouvir. Assim, a gente falou no começo que a gente ia trazer inspiração de vários modelos ou exemplos, como diz o Diogão, de fora. Então a gente falou de clube e empresa, a gente falou de visão a longo prazo, a gente falou de união de clubes, engajamento de fã, a força da liga, merchandising, fonte de receita, papel da confederação, comunicação, patrocínio. Inúmeros assuntos aqui, de fato, quem estiver nos assistindo deve ter tirado aí uma série de aprendizados, e eu acho que eu queria finalizar falando o que vocês mencionaram de alguma forma ou de outra, como o futebol, né, brasileiro precisa encontrar o seu próprio caminho e chegar no lugar onde deve estar, não criando um copy-paste de outros modelos, mas entendendo de todas as suas particularidades, os exemplos que vêm de fora, mas criando aquilo seu próprio caminho de sucesso, trilhando essa jornada de sucesso. Então, excelente, muito obrigado a todos vocês. Então, Nathalie, por ter moderado esse painel, Gabriel Lima, do Valladolid, Diogo Coach, do Orlando City, Arnaldo Garcia, da Octagon Brasil, e o Albert Casteló, da La Liga, representante da Liga no Brasil. Foi muito bom, agradeço muitíssimo a todos vocês. E para quem está nos assistindo, a gente vai para o nosso segundo break de hoje. A gente volta em alguns minutos, às 4 em ponto, para o nosso último painel com o pessoal da Brahma. Então, até já.